Vamos lá, pessoal. Como que eu faço isso aqui no dia a dia? O Office 365, a gente falou muito dele até agora, das etapas de controle de listas, controle de ferramentas, controle de indicadores, e eu acho que isso está claro para vocês. Mas quando eu falo de planejamento estratégico, o que eu recomendo de praxe? Primeira etapa. Primeira coisa, tenha uma equipe do Teams só para gerenciamento estratégico. Por quê? Porque nessa equipe você vai centralizar informações, comunicação, tudo isso. Então, tenha uma equipe de planejamento estratégico dentro da sua operação. Nessa equipe, você pode definir diretrizes, áreas, né? Uma área só para gerenciar inovação, uma só para gerenciar mercado, uma só para processos, uma só para diretrizes financeiras. Por quê? Porque às vezes você vai colocar uma informação financeira dentro da operação que você não quer compartilhar com todos os gestores. Você não precisa compartilhar o lucro líquido da empresa com um cara que está lá na última ponta do processo, que é um gestor de uma área só de recrutamento, de recursos humanos, ou talvez um gestor de uma área operacional. Não é necessário. Então, se você divide os canais, e aqui estão com canais privados, mas na realidade eu recomendo sempre canais compartilhados para esse tipo de cenário, você teria um canal para cada área para tomada de decisão, você teria um canal para gerenciar o portfólio dessa área, projetos, tarefas e tudo mais. Então, definiu isso, você vai criar portais aqui dentro. Deixa eu pegar um portal aqui que está pronto. Você vai criar portais de SharePoint e vai trazer eles aqui para dentro. Que estranho. Acho que eu estou com o meu mouse clicado aqui. Você vai trazer portais aqui dentro para você poder acompanhar objetivos, indicadores. Então, o que você pode fazer? Eu tenho um portal para as diretrizes de inovação. Lá dentro eu vou envolver somente o time que acompanha os indicadores de inovação. Tem um portal de mercado, time comercial e marketing. Tem um portal de processos, time de melhoria contínua, time de processos. Tem um portal de finanças, time financeiro, por aí vai. E eu tenho um portal da diretoria, que eu acumulo todos os indicadores lá, porque a diretoria vai olhar só o mapa estratégico, se eu estou batendo ou não as metas. E na próxima live, eu não sei se necessariamente na próxima semana ou na outra, eu vou trazer como montar um mapa estratégico dentro do Power BI. Então, tem formas de você estruturar isso aqui. E aí eu trouxe aqui uma ideia de estrutura. O que eu faço nessa ideia de estrutura de planejamento estratégico? Aqui eu estou falando de diretriz de inovação, mas eu trouxe várias diretrizes para ficar mais fácil aqui da gente visualizar. Primeira coisa que eu faço, eu crio um controle de objetivos. Eu preciso criar um controle de objetivos. Eu gosto de ver ele em cards, assim, porque eu vejo todos os objetivos que a empresa está correndo atrás. E daqui, quando eu levar isso para o Power BI, eu quero visualizar isso aqui e ver quantos por cento dos meus objetivos eu avancei. Então eu tenho aqui, por exemplo, um objetivo de implantar o Office 365, um objetivo de implantar uma ISO, um objetivo de consolidar um RP, um objetivo de ter 80% da equipe qualificada. Aí eu trouxe aqui, por exemplo, um objetivo financeiro. Eu tenho o objetivo de chegar a 120 milhões de faturamento por ano. E vocês vão entender por quê. Ele é o objetivo da perspectiva financeira e do setor financeiro. O que mais você precisar controlar aqui dentro, você pode controlar. Você vem para o modo de exibição e vai colocando colunas. Ah, eu quero controlar quem é o responsável por esses objetivos. Eu posso vir aqui e colocar uma coluna de pessoas. Responsável. Se eu pego o responsável aqui, é uma pessoa ou grupo. Ah, eu quero que mostre ela no foto no perfil, tem questões que pode controlar. Eu quero que permitir várias seleções, porque eu quero colocar mais de um responsável. Eu posso colocar ele aqui, e depois eu posso vir aqui e ir colocando as pessoas. Quem é responsável por esse projeto? Ah, é a Eveline, é o Carlos. Então eu posso ir colocando vários responsáveis para cada projeto. Então, isso aqui é uma forma de gerenciar os objetivos. E por que eu trago ele aqui dessa forma? Porque isso vai facilitar traduzir esses objetivos em quê? Indicadores. Lembra, o BSC, ele vai sempre trazer uma visão de que eu tenho objetivos na empresa que estão ligados a uma estrutura de planejamento estratégico. Quando eu resolvo destrinchar esse objetivo, eu preciso dividir ele em indicadores e metas. Então lembra que eu falei que eu tinha um faturamento global de 120 milhões? Eu vou criar uma lista para gerenciar esse objetivo, gerenciar esse indicador. Então, quanto mais meses eu bater o indicador de
10 milhões de faturamento mensal, mais meses eu vou estar próximo de chegar ao faturamento global de 120 milhões. Então, isso aqui é uma possibilidade. O número de áreas com RP estruturado pode ser um caminho para me ajudar a manter essa rentabilidade do negócio. O número de processos estruturados dentro da empresa vai me ajudar na padronização dos BUs, das minhas business units, que são as minhas unidades de negócio. Então, eu posso ter processos estruturados. O que eu estou fazendo aqui para trazer para dentro do Office? Eu gerenciei os meus objetivos, aprendi a definir os objetivos durante a live hoje, traduzi esses objetivos em indicadores e metas. E aí eu trago um campo aqui de valor esperado desse indicador, por quê? Se eu pego aqui e coloco que o indicador aqui, o valor dele é 10 milhões de reais de faturamento por mês, e eu tenho um objetivo aqui de alcançar 120 milhões de faturamento global em todas as unidades da empresa, automaticamente eu posso fazer com que eu crie um BI na minha empresa. Aqui eu criei um BI bem simples, mas só para a gente ter uma ideia. Aonde, nesse BI, eu salvo dentro da pasta somente o faturamento, já no relatório pronto. Eu não edito o relatório, eu não mexo nele. Eu pego um relatório no BI, no meu sistema, exporto ele e salvo numa pasta. Se eu gerencio o local dentro do próprio SharePoint, aonde eu posso salvar os arquivos, então eu posso criar uma pasta aqui e salvar todos os meus arquivos dentro dessa pasta. Se eu consigo fazer isso, eu tenho as minhas diretrizes aqui é só um arquivo de teste, mas eu posso criar aqui dentro, aqui está o meu BI, eu posso criar aqui dentro das minhas diretrizes uma pasta dentro de documentos e chamar essa pasta, por exemplo, de indicadores. Dentro dessa pasta de indicadores, eu defino que aqui dentro eu vou ter uma pasta chamada faturamento. Aqui dentro de faturamento, eu vou criar um espaço, seja por mês, seja por ano, vamos colocar que seja do ano de 2024. Eu crio essa pasta e aqui dentro dessa pasta, uma vez por mês, eu salvo o relatório de faturamento. Na hora que eu salvar o relatório de faturamento aqui dentro, eu crio uma automação junto ao BI para que esse relatório preencha o meu BI automaticamente de faturamento. Com isso, eu não tenho que ficar alguém digitando o quanto que faturou, digitando o indicador num relatório ou montando alguma base. Eu já pego a base nua e crua de dentro do sistema, salvo numa pasta. Quando eu salvo ele numa pasta, o sistema automaticamente puxa essa informação para dentro do meu BI e eu traço uma linha aqui, tá vendo? Uma linha de objetivo, que essa linha basicamente veio de onde? Do meu lists. Tá vendo aqui que a linha chama valor esperado? Soma de valor esperado? Soma de valor esperado é basicamente o que aqui dentro do meu painel? Deixa eu voltar aqui. Dentro dos meus indicadores, eu coloquei um campo chamado valor esperado. Esse campo valor esperado, ele está alimentando aquele BI. Então eu posso definir indicadores aqui, vincular esses indicadores a um BI, e eu trago as informações que foram realmente realizadas para dentro dessa pasta, ele conecta os dois e fala o seguinte: nos meses X, Y, Z, você bateu meta. Daqui em diante você não bateu mais meta. Então eu consigo gerenciar o quanto eu estou batendo ou não meta automaticamente. Por que isso é importante? Às vezes, quem está alimentando a informação da meta batida pode ser o próprio funcionário da área, pode ser o próprio gestor, e ele pode trazer uma informação por engano, ou até mesmo por maldade. Então, se ele traz uma informação por engano aqui dentro, eu posso estar analisando uma informação em real e tomar uma decisão que eu estou batendo ou não meta de forma equivocada. E lembrando de uma coisa extremamente importante. Lembra que lá atrás eu falei que eu tenho que validar esses números para criar esse indicador? Eu não posso simplesmente partir de um número aqui do nada. Eu preciso conhecer esses números. Aí eu posso criar indicadores simples aqui dentro, posso criar painéis muito mais robustos, posso, por exemplo, esse painel aqui foi o João, inclusive estou citando seu nome agora, hein, João? Foi você que fez. Espero que você esteja vendo esse momento. O João me ajudou fazendo alguns indicadores aqui, que eu posso, deixa eu ver se eu consigo fechar aqui esse indicador, eu posso ir desmembrando isso aqui e abrindo de acordo com aquilo que eu quero visualizar. Então, o BI, ele traz essa visão mais dinâmica.
Mas isso aqui, esse indicador, essa meta, só vale de alguma coisa se você, de fato, tem um objetivo claro e relevante para dentro da sua operação, se você tem indicadores e metas que fazem sentido para aquilo que você está fazendo. Então, você tem que avaliar esses indicadores aqui e olhar para isso aqui como uma tabela do Excel de forma consistente. Eu coloquei aqui que a média de faturamento, a média de resultado ou margem por BU é 0,3. Por quê? Eu quero isso aqui em percentual. Então, na hora que eu jogar isso para o BI vai saber que isso aqui representa 30%. Eu pego um relatório de resultado por área, ele vai me dar o resultado de cada uma das unidades, eu vou lá e jogo isso para dentro de um BI, busco essa informação desse indicador e falo se bateu ou não meta, em cada unidade. Porém, eu preciso saber o que acontece em cada uma das unidades. Feito isso, defini todos os meus objetivos, vinculei a eles indicadores e metas, coloquei esses indicadores e metas vinculados a um BI para eu saber se eu estou ou não batendo a meta, vem a última parte, uma das mais importantes, uma das mais negligenciadas, e aquela que mais está conectada com o escritório de projetos, ou uma consultoria atuando como escritório de projetos para vocês, que é o quê? Ações. Que ações que vão gerar o resultado que você espera? Ah, eu quero chegar a um faturamento, vamos colocar aqui, eu quero chegar a 15 áreas estruturadas. Eu vou criar um indicador de melhoria nessa diretriz. Lembra, aqui eu misturei as coisas, mas é uma página para cada diretriz, para que cada time saiba o que tem que fazer. Eu vou vir aqui e vou atribuir mais uma ação. Qual ação? Estruturar. Ou melhor, posso colocar antes, listar e definir áreas a serem estruturadas. Vou colocar mínimo de 20. Mas, Carlos, a sua meta é só 15. Por que você colocou um mínimo de 20? Porque meta funciona assim. Você coloca uma meta maior do que aquele objetivo que você quer alcançar. Porque você sabe que a meta não vai ser batida em todos os cenários, em todas as áreas, por todas as pessoas. Então você não pode correr esse risco. Isso aqui é uma ação de quê? De melhoria. Porque é uma ação de algo que está acontecendo e que eu preciso melhorar. Quem é o responsável? Vamos colocar que o responsável aqui é o Carlos. Qual a descrição? Aí eu posso colocar mapear todas as áreas. Aqui eu coloquei um texto longo, então eu preciso abrir uma caixa de texto. Mapear todas as áreas que devem ser implantado o Office 365 ou estruturadas para receber o novo RP. Isso aqui está vinculado a qual objetivo? Ao meu objetivo de ter pelo menos 30 unidades de negócio até o ano de 2025. Eu posso vir aqui, só objetivo atende, Carlos? Acho que não. Eu, Carlos, colocaria mais uma coluna aqui. Eu colocaria uma coluna de seleção, que é uma coluna de pesquisa. Falaria que essa coluna de pesquisa é um indicador, porque isso aqui pode estar vinculado ao indicador. Vai ser uma consulta. Eu vou buscar isso aqui no painel de indicadores e metas e vou buscar pelo título. Vou salvar porque eu não quero ele obrigatório. Pego a minha área aqui, venho nela e falo, isso aqui está me ajudando a chegar aos 30 unidades comerciais em 2025. Mas isso aqui também está ligado a minha setores de RP estruturados. Então, eu posso ir quebrando essas informações de acordo com a minha necessidade. E eu listo ações de melhorias aqui, mas eu gerencio elas por Kanban. Por quê? O que eu faria nesse cenário? Aqui, ó, definir áreas a serem estruturadas. Colocaria como não atribuído. E o que eu definiria nesse cenário? Eu colocaria, depois que foi definido as áreas, uma ação para cada área, para que eu gerencie quantas áreas foram avançadas nesse período. E aí eu vou arrastando isso etapa por etapa para acompanhar. Só aqui, o que a gente pegou aqui hoje nesse cenário?